você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E meus cumprimentos aos nossos telespectadores. E também estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. E olá também aos nossos espectadores. No programa de hoje abordaremos a reforma ministerial do governo Lula e a guerra comercial promovida pelo governo dos Estados Unidos no novo mandato do presidente Donald Trump. Zé, e para começar esse nosso diálogo, você que trabalhou aí, fez um levantamento sobre a reforma presidencial, a reforma ministerial do presidente Lula, do governo Lula 3, recentemente a gente teve uma eleição na Câmara e também no Senado para recompor a mesa diretora dessas duas casas, né? Na Câmara a gente teve a eleição do Hugo Mota, do Republicanos, e no Senado Federal o retorno do presidente Davi Alcolumbre, que já tinha sido, inclusive, presidente do Senado. Conta aí para nós, Zé, o que essas eleições têm em relação à questão não só dessa reforma, tem a ver não só com a questão da reforma ministerial, mas também com as eleições de 2026. Como é que você está vendo esse processo? Bom, a eleição, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, foi muito tranquila. Já havia um acordão prévio, inclusive com apoio de governistas e de oposicionistas, e ambos tiveram uma votação expressiva, né? Agora, o que realmente causou muita surpresa foram os primeiros pronunciamentos do presidente da Câmara, Hugo Mota, onde ele mostrou um alinhamento maior com a ultradireita, prometendo colocar em votação a anistia aos manifestantes, para usar um termo ameno, do dia 8 de outubro de 2023. Dia 8 de janeiro. 8 de janeiro de 23. De 23. E também ele está prometendo uma alteração, aliás, prometendo colocar em votação uma alteração na lei da ficha limpa, que diminuiria o tempo da inelegibilidade, beneficiando principalmente, se isso for aprovado, o ex-presidente Bolsonaro. E antes da gente ouvir a Nara ainda sobre esse tema, Zé, como é que foi a repercussão desse processo, né, da eleição da mesa, né, na mídia comercial e também na mídia independente? Como é que você observa o alinhamento que vai sendo contornado aí por esses dois campos, né, em torno das presidências e das políticas a serem implementadas por essas casas? No período que precedeu as duas eleições, a mídia comercial praticamente foi bastante factual, né, e transmitiu as informações necessárias. Depois das eleições, nós vamos ter uma divisão. Porque o presidente do Senado, eleito, Davi Alcolumbre, não traz surpresa, ele já exerceu esse cargo, né, antes do Rodrigo Pacheco, mas o que trouxe surpresa foi as posições do Hugo Mota, como eu me referi. A grande mídia o apoia. Entretanto, a mídia independente, a gente pode dizer na sua quase totalidade, porque eu não posso falar na totalidade, que eu não pude pesquisar todas, mas todas as que eu pesquisei fizeram uma crítica muito grande aos primeiros pronunciamentos do Hugo Mota. Então nós temos essa posição pré-eleições, que foi basicamente, não houve grande diferença, e pós-eleições, onde a grande mídia se afina com a ultradireita. Nara, a gente então pode ter um cenário do ponto de vista da Câmara, onde o governo sofre maior oposição, ainda mais complicado do que já tinha no complicado mandato do Arthur Lira.
Exatamente, né? Já não estava fácil para o governo Lula e, né, aí as sinalizações de que a coisa pode piorar. Esse aspecto que o Zé destaca, né, da pauta da anistia aos manifestantes golpistas do 8 de janeiro, além de ser a pauta, talvez a principal pauta, né, da ultradireita, da extrema-direita, dos bolsonaristas no momento, ela tem um peso simbólico muito grande. Então, acho que é bastante significativo que ele já tenha saído em defesa, né, o Hugo Motta, dessa questão. E aí, né, esse aspecto que o Zé traz, da cobertura da imprensa comercial, que de modo geral o apoia, a gente tem um curto-circuito aí também, porque essa imprensa liberal, ela, de forma geral, fez uma cobertura relativamente crítica ao 8 de janeiro, porque é aquela defesa que a imprensa faz da democracia institucional, da democracia liberal. Ainda que formalmente. Formalmente, né? Não é uma democracia às últimas consequências, mas você tem ali essa preocupação. Então, tem aí também o curto-circuito que a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser essa cobertura nessa imprensa liberal. Zé, e você tem uma expressão, você fala do Centrão como o direitão. Exatamente. Não é isso? E como tem sido repercutido na mídia a pressão que o Centrão faz nessa reforma ministerial, retomando aí a discussão central do nosso programa de hoje, que é a reforma ministerial do governo Lula. Bom, vamos, antes de mais nada, ressaltar que a reforma ministerial tem dois aspectos importantes. Um aspecto político e um outro técnico-administrativo. Então, nós vamos nos centrar no aspecto político nessa análise, né? Mas, voltando à sua questão inicial, o Centrão. Centrão é um eufemismo. O Centrão é constituído principalmente por partidos de direitas, dentre os quais alguns são de centro-direita. Mas de centro mesmo não tem nenhum, né? E o Centrão foi criado originariamente durante a Constituinte de 1987, 88, quando esses partidos ditos liberais, mas que na verdade a gente pode chamar de conservadores, né, eles se uniram para defender os seus pontos de vista, né? Então, a partir daí, houve uma certa desativação, o nome não foi muito mais utilizado, mas mais recentemente o nome Centrão voltou a ser utilizado. E o Centrão congrega principalmente os partidos progressistas, republicanos, MDB, União Brasil e PSD, sendo que o Partido Liberal é considerado mais de ultradireita. É onde estão principalmente os bolsonaristas, né? Então, a pressão que está sendo feita faz com que nós não tenhamos ainda como vislumbrar como será essa reforma ministerial. As pressões são grandes. Esses partidos, entre aspas, do Centrão, eles tiveram uma grande vitória nas eleições do ano passado, né? Inclusive o PSD, que foi o maior vitorioso, né? O Partido Social Democrático, do Gilberto Kassab. Então, nós vemos aí que há uma pressão muito grande desses partidos, alguns dos quais participam da base do próprio governo Lula, para ampliar a sua participação nos ministérios. Só uma questão, Zé. Dentro disso aí, tem um aluno nosso que traz uma questão também importante aí sobre essa configuração, e eu queria que você o ouvisse, que é o nosso estudante de jornalismo, Neemias Lourenço. Olá, eu sou o Neemias, sou estudante de jornalismo do 5º período da PUC Minas. Queria fazer uma pergunta para o Zé. Zé, como a reforma ministerial do governo Lula pode impactar a dinâmica entre o Executivo e o Congresso Nacional, especialmente no que diz respeito nessa articulação política e a construção do apoio do Legislativo? Neemias, a sua pergunta coloca uma questão fundamental, a questão das relações entre o Executivo e o Legislativo, né? Na medida em que
nós tivemos um avanço muito grande do Legislativo sobre as verbas orçamentárias. Hoje, aquelas verbas disponíveis para investimento estão divididas, 50% com o Congresso e 50% com o Executivo, né? Então, nós tivemos, através de muitas negociações, inclusive em torno dessas emendas, o governo conseguiu passar as suas principais propostas nesses 2 primeiros anos de governo. A começar da PEC da transição, que antes mesmo de assumir, o governo Lula e seu ministro da Fazenda conseguiram recursos para garantir o primeiro ano de governo. Outra questão também importante, que estava sendo tramitado há 40 anos, que foi a reforma tributária, o projeto do governo, com pequeníssimas alterações, foi aprovado e já sancionado. Por outro lado, nós temos o seguinte: quando entra na questão das emendas, aí os conflitos se acirram, porque cada vez mais, tanto o Senado quanto a Câmara, mas principalmente a Câmara, querem uma fatia maior do orçamento para que seus membros possam fazer as políticas nas suas respectivas bases eleitorais, muitas vezes com obras inexpressivas e, eu diria, em alguns casos, até mesmo desnecessárias. Zé, segura um tiquinho aí, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente retoma esse debate. Vamos para o intervalo e no segundo bloco seguiremos com o nosso diálogo. O Olhar Crítico está de volta, seguindo com o debate sobre a reforma ministerial do presidente Lula. Zé, a reforma, ela tem sido discutido que ela está fatiada em 3 momentos, né? No primeiro momento, o Lula já fez até uma mexida no entorno dele, né? Nomeando aí o novo ministro da Comunicação. Depois terá a fase aí dos ministérios petistas e aliados e, por fim, dos novos aliados, que significa aí incorporar essa direita, né, do Centrão também no governo, né? O que a mídia tem destacado sobre as posições desses principais partidos que você já citou aí na sua primeira fala? O PSD do Kassab, o velho MDB, né? E o PSB, que é um partido tradicionalmente ali, aliado, pelo menos foi, dos governos Lula e Dilma e agora também no governo Lula. No Lula 3. O Lula 3. Bom, esses partidos, como eu já comecei a comentar, eles têm feito muita pressão no sentido de obter o maior espaço na reforma ministerial. Essa reforma está indefinida. Como você muito bem disse, a primeira fase, que o Lula promete realizá-la antes do Carnaval, já começou. Mudou o ministro da Comunicação, da SECOM. Agora é o Sidônio, né? Agora é o Sidônio, baiano, né? Da área de marketing. E garantiu a permanência do ministro das Minas e Energias, Silveira. Alexandre Silveira. Então, nós temos aí o seguinte, uma outra medida que parece certa, né, é que o ministro da Defesa pediu para sair, mas pelas últimas notícias da mídia, ele deve permanecer por solicitação do próprio Lula. Com relação a outros ministérios, Ministério da Saúde, né? Especula-se de que o ex-ministro da Saúde, o Padilha, possa voltar e seu cargo ser ocupado por algum representante de um dos partidos do Centrão. Nós vemos também que em outros ministérios, alguns até mesmo ministérios menores, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, há muita especulação de que eles também seriam oferecidos a representantes do Centrão, né? A segunda etapa, né,
é como você mesmo já disse, aqueles ministérios ocupados pelo PT, o PT deve perder ministérios, seguramente, se for atender às reivindicações dos partidos Centrão, o PT deve perder. E a terceira etapa vai atingir os ministérios ocupados por partidos aliados, como o Ministério da Pesca, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura. Inclusive, especula-se que o próprio Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, seria um dos prováveis ministros. Pois é, Nara. Inclusive, algumas abordagens que a imprensa comercial faz, ela coloca que, evidentemente, na boca dos expoentes do Centrão, que o governo estaria muito cheio de gente ligado ao PT, e era um governo muito petista, coisa que, na realidade, o que se observa é cada vez um governo que cede mais para esses aliados do Centrão, como diz o Zé, né, da direita da política brasileira. E como que você analisa, então, esse novo momento aí, com essa pressão e com essa certa ajuda também da mídia comercial nesse enquadramento? O enquadramento da mídia comercial certamente dá um empurrão aí, né, para legitimar essa troca de aliados, né, de figuras não só mais próximas do presidente Lula e do PT, mas também figuras mais alinhadas com a proposta do governo, né? O que a gente vê, me parece, é uma descaracterização cada vez maior do que é o governo Lula 3, né, a partir do seu plano de governo, das suas promessas, né, de campanha, porque você não consegue seguir, né, enfim, colocar em prática com essa configuração, né, o apoio da imprensa comercial nesse sentido é importante. E tem esses elementos que acho que o Zé destacou muito bem, que chamam a atenção, né, o Ministério da Agricultura é muito disputado, né, pelo Centrão, por razões óbvias, né, então a possibilidade, né, de ser ocupado, né, por até pelo próprio Arthur Lira, né, então você tem aí essa perspectiva, né, essas trocas, né, que são bastante sintomáticas, a saída do Padilha, a provável saída do Padilha, né, do Alexandre Padilha, do Ministério das Relações Institucionais também é bastante sintomática, porque é o ministério que vai cuidar das relações do Executivo, né, com o Congresso, então também é aí um ponto importante, quer dizer, é simbólico que o Centrão, o Direitão, tome conta, né, desse ministério, então a gente tem aí alguns elementos bastante pontuais. Queria só registrar, né, a permanência do Alexandre Silveira, né, embora seja, por um lado, no Ministério de Minas e Energia, uma vitória do governo, né, porque é um nome importante ali, né, do presidente Lula, também é uma figura altamente questionável, né? Vamos lembrar que ele renovou as concessões das distribuidoras de energia elétrica, inclusive da Enel, né? Logo após o apagão que a gente teve em São Paulo. Então ele não só não reverteu a privatização, né? Como também não reverteu as concessões. Então a gente tem também, mesmo ministros próximos ali, que fazem o jogo neoliberal, né? Então tem isso também. Zé, você não chegou a citar um ministério que é o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse ministério também, que é um ministério onde esses grupos de esquerda conseguiram transformar a questão social numa política de Estado. Ele também estaria sendo cobiçado por essa direita? Está como esteve na formação do primeiro ministério. Entretanto, desde então, o Lula tem afirmado categoricamente que esses dois ministérios são inegociáveis. Saúde e o MDS. E o desenvolvimento social. E dentro disso, né, como que essa reforma também vai influenciar a definição das comissões na Câmara e no Senado? Primeiro, só ajusta aí um pouco essa ideia, qual o papel dessas comissões na dinâmica do Legislativo? Essas comissões têm uma importância muito grande, porque elas orientam as votações em plenário, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos apresentados. Agora, entretanto, há uma briga aí de gato e rato. Por quê? A direção
tanto do Senado quanto da Câmara, diz que só vão formar as comissões depois da reforma ministerial. E o governo, através de seus porta-vozes, tem dito que só fará a reforma ministerial depois da formação dessas comissões. Então, há um impasse nisso aí que nós ainda não sabemos como será resolvido. Esse impasse mostra a tensão que existe nesse jogo, não é, Nara? Sem dúvida, uma tensão que está colocada desde o início do governo Lula III, mas que por esses diversos aspectos que o Zé trouxe muito bem, parecem se acirrar nos 2 últimos anos finais, né, desse governo, que são estratégicos pensando também nas eleições de 2026. Então a gente tem um quadro, Zé, para fechar essa discussão aí da reforma, que ainda tem aí muita tensão e muito jogo, e a gente pode ter um governo ainda mais descaracterizado, né, de uma perspectiva assim, mais de centro-esquerda, tendo uma perspectiva mais de centro à direita, né, mas evidentemente com a liderança popular e histórica ali do Lula, mas um cenário que ainda pode se complicar mais, inclusive com essa inclinação do novo presidente e da mesa eleita na Câmara Federal. A mídia tem registrado exatamente esse clima de tensão. Não só um clima de tensão, mas indefinição quanto aos rumos da reforma ministerial. Porque dependendo da composição do novo ministério, aí nós saberemos se realmente a centro-direita ampliou o seu espaço e, portanto, se ela amplia, as forças de esquerdas democráticas perdem. Mas isso é impossível de prever porque o processo está em curso e as negociações estão muito intensas em Brasília. Bom, então a gente vai para um outro intervalo e daqui a pouco a gente volta. O segundo bloco fica por aqui. Voltamos já. Estamos de volta, agora falando sobre a guerra comercial do governo Trump, dos Estados Unidos. Bom, Nara, o Donald Trump tomou posse dia 20 de janeiro e mal começou o governo do Donald Trump e já começa aquilo que está sendo nomeado como uma guerra comercial. Nessa guerra comercial, já teve as primeiras sanções contra a China, ameaças ao Japão e até a União Europeia. Que medidas são essas e o que está por trás do discurso do Donald Trump? Pois é, Ércio, já no discurso de posse, né, o Trump anunciou aí que poderia, né, impor essas tarifas, essas sanções econômicas. E o que chama atenção é que são tarifas, inclusive, contra parceiros comerciais históricos, né? Você citou o Canadá e o México de maneira mais concreta, mas ele também ameaçou taxar o Japão, se a balança, segundo ele, comercial entre os dois países não entrar em equilíbrio, né? Ameaçou taxar a União Europeia, embora nada tenha sido feito até o momento, e mais efetivamente já tem aí as tarifas que ele anunciou, né, contra México e Canadá, né, contra produtos mexicanos e canadenses, uma tarifa de 25%, e a tarifa de 10% contra a China. Até o momento que entrou em vigor, né, é essa tarifa de 10% contra a China. Depois ele anunciou também a taxação de produtos específicos, acho que a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Então as medidas são essas, né? Tarifas, né, essas taxas são tarifas, são impostos domésticos cobrados sobre produtos, né, importados no momento em que eles entram no país. Então, é um percentual cobrado sobre o valor de importação aí desses produtos, né? Então, basicamente, essas são as medidas, né, até o momento. No caso do México e Canadá, ele anunciou no dia 3 de fevereiro um adiamento de 30 dias, né, para que essas tarifas entrem em vigor, mas houve negociações ali com os governos mexicano e canadense, né, que indicam que talvez essas tarifas não venham a ser aplicadas, embora outras tarifas sobre produtos específicos que ele já anunciou, né, não oficializou ainda até o momento de gravação desse programa, mas anunciou, podem também prejudicar esses dois países, né? Agora, quando a gente pergunta o que está por trás dessas medidas, tem duas questões aí. Tem o que o Trump diz que está por trás e tem o que provavelmente está por trás de verdade. Ele diz que o que está por trás
é a preocupação dele com a entrada, né, com a pouca disposição dos governos desses 3 países, principalmente México, Canadá e China, em lidar com a questão da imigração e das drogas, né, ele chama de drogas mortais, que são basicamente opioides sintéticos que entram no país. Isso é o que ele alega, né? Na verdade, a gente pode fazer outras análises aí. Por exemplo, o Fernando Brancoli, que é professor de Relações Internacionais da UFRJ, numa entrevista muito interessante que ele deu para o jornal Brasil de Fato, ele diz que essa atuação do Trump tem muito a ver com uma certa lógica performática, uma estratégia performática que o Trump descreve nos seus livros sobre estratégia de negociação empresarial. Ele é um empresário, né? Então, que é um pouco essa estratégia de jogar, né, o sarrafo lá em cima para começar as negociações com uma vantagem. Então, pode ser mais uma performance, né, aquela coisa do cão que ladra, talvez não morda tanto. E tem também, ainda por um outro lado, a questão da crise mesmo do Império Estadunidense, né? A gente está vendo um império em agonia, a China é o principal expoente, né, que ameaça essa hegemonia do imperialismo americano, estadunidense, então ele está também tentando, de alguma maneira, se proteger dessa ameaça ao Império Estadunidense. Zé, alguma surpresa nesse início de governo ou era exatamente isso que se esperava do início de governo Trump? Se surpresa houve, foi a surpresa dos estadunidenses, porque essas medidas mais radicais não estavam previstas na campanha do Trump. Inclusive essa medida de não reconhecer a cidadania de filhos de imigrantes que nascem nos Estados Unidos. Isso em nenhum momento da campanha ele afirmou que tomaria essa medida, né? Outra medida que ele tomou foi a preparação da prisão de Guantánamo, que fica situado em território cubano, para receber esses migrantes que, segundo ele, né, são migrantes ilegais, então, portanto, estariam infringindo as leis estadunidenses. Então, essa surpresa, sim. Agora, no restante do mundo, eu acredito que não houve surpresa nenhuma, porque, como a Nara bem ressaltou, né, o império em decadência mostra suas garras. E algumas medidas ainda não sabemos, né? Outras já são pré-anunciadas, que talvez a gente trate mais à frente, principalmente com relação ao Brasil. Nara, nós temos então uma pergunta agora do João Pedro Diniz, que é um aluno do 5º período de jornalismo. Oi, eu sou o João Pedro Diniz, aluno do 5º período de jornalismo na PUC Minas, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Nara. Quais as consequências geopolíticas de longo prazo da guerra comercial iniciada pelo governo Donald Trump, considerando não apenas os impactos diretos nas relações Estados Unidos e China, mas também o realinhamento das cadeias globais de suprimentos, né, a ascensão de novos blocos econômicos e a reconfiguração do papel dos Estados Unidos na ordem econômica global? João, ótima pergunta. Acho que você já trouxe aí vários elementos que são fundamentais, né, nesse debate. Claro que é difícil a gente fazer previsões, até porque a gente não sabe até onde o Trump vai, né, e como exatamente os países vão reagir, mas tudo indica, né, acho que o João já sinaliza alguns pontos aí na pergunta, né, João, que é nessa perspectiva de que os países, obviamente, taxados, né, revidem, então, né, façam aí retaliações, apliquem também taxas, né, contra o governo estadunidense, a China já anunciou, né, o México e o Canadá, se vierem de fato a serem taxados, farão isso, o Brasil também, né, o presidente Lula já deixou claro que se houver medidas que prejudiquem o Brasil, né, essas medidas serão revidadas. Então, a gente tem aí uma tendência, de fato, a que essa guerra, o que a imprensa tem chamado de guerra comercial, se intensifique, né? O que tem, acho que é importante para a gente considerar, acho que esses são alguns pontos, talvez, né, essa perspectiva da China sobre as medidas dos Estados Unidos. Eu vou até citar aqui
né, nesse levantamento que a gente fez, uma entrevista que o Elias Jabbour, que é fez parte do Banco dos BRICS, é um especialista em China, ele concedeu uma entrevista muito interessante ao veículo Opera Mundi no dia 10 de fevereiro, falando sobre como a China deve lidar com isso e as estratégias mesmo de longo prazo da China. Né, na perspectiva dele, e ele ali cita, né, que ele tem fontes, né, no Conselho de Estado chinês, que a China, no fundo, está esperando os Estados Unidos se estreparem. Né? Os Estados Unidos certamente vão também ter um prejuízo, né? Essas taxações impactam aí, né? As matérias jornalísticas dão conta de cerca de 40% das importações estadunidenses, então vai haver um impacto. O próprio Trump reconhece isso, né? Diz lá em um post que ele fez numa rede social dizendo que vai haver dor, então no fundo ele sabe que os Estados Unidos vão se prejudicar e a China está aguardando, né? A China sabe que não tem muito provavelmente aí como enfrentar, né, frontalmente de uma única vez, então ela vai adotando medidas estratégicas pontuais, taxações, né, de produtos estratégicos, né, essas taxações já foram anunciadas, né, taxações de metais raros, por exemplo, que os Estados Unidos precisam para a indústria de eletrônicos, então tem algumas medidas, né, mas na prática, como o próprio João, né, acho que sugere na pergunta, acho que isso fica claro na pergunta dele, a tendência, né, pode ser que haja um realinhamento dessas economias no sentido de talvez os BRICS se fortalecerem. Né? E emendando aí, falando dos BRICS, né, onde o Brasil também está presente, quais seriam as consequências dessas medidas para o Brasil? Olha, para o Brasil, de maneira direta, né, pode ser, principalmente, o que pode afetar, né, mais diretamente foi o anúncio que o Trump fez, ainda não oficializado até o momento de gravação desse programa, de que ele passaria a taxar alumínio e aço. Né, o Brasil é um grande exportador de alumínio e aço para os Estados Unidos. Essa é a medida provável, a possível medida até o momento que mais pode afetar o Brasil mais do que outras medidas, né? Historicamente, o Brasil tem uma relação de muita sujeição à influência comercial dos Estados Unidos, está colocado inclusive na diplomacia, no Itamaraty, né? Então, existe historicamente essa sujeição muito forte, né, à influência comercial, mesmo política estadunidense, que pode criar mais problemas para o Brasil do que para a China, por exemplo, nesse sentido, né? Então, a gente tem aí um impasse, né? Talvez seja um momento para o Brasil rever aí talvez uma possível aproximação em relação aos BRICS, em relação à China, né? Uma crítica que o Elias Jabbour, por exemplo, faz é de que o Brasil estaria se distanciando um pouco aí dos BRICS, embora a gente ainda tenha a presidenta Dilma no Banco dos BRICS, que é uma figura importante, né, defensora aí dessa aproximação, mas esse é um ponto que a gente vai precisar acompanhar para ver, né, o fato de o Brasil e a América Latina estarem muito sujeitos à influência histórica dos Estados Unidos pode dificultar uma aproximação com os BRICS, que seria uma alternativa para lidar com essa taxação, né, dos produtos exportados pelo Brasil. A China tem um mercado consumidor interno imenso, a China já é o maior parceiro comercial do Brasil no momento, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial, mas a China é o primeiro, né? E a China tem um interesse muito forte em estreitar relações com o Brasil. A gente teve aí recentemente a visita do presidente chinês ao Brasil, logo após, né, a reunião do G20, essa pressão para que o Brasil passe a integrar o que tem sido chamado de nova rota da seda. Até o momento o Brasil não aceitou ingressar, talvez com medo das retaliações estadunidenses, mas fato é que essas retaliações parece que já estão vindo, né? Parece que já estão aí. Então, acho que é uma questão estratégica nesse sentido da definição das relações com a China e com os BRICS, né? Um medo ali muito forte, provavelmente do Trump, né? Uma questão importante para os Estados Unidos é a hegemonia do dólar. Né? Então, é o fato de o dólar ser usado como uma moeda comercial nas transações internacionais. Isso fortalece o dólar, né, e garante a hegemonia imperial dos Estados Unidos. Então, ele tem um medo muito grande que os BRICS passem a usar uma moeda própria, né, uma moeda de algum aí dos países, né, para fazer as suas transações. Em 2024, antes mesmo da posse, o Trump ameaçou, disse que se os países dos BRICS passassem a usar alguma moeda que não o dólar, esses países seriam taxados em 100%. Então, a gente vê aí um pouco a preocupação dele, né? Então, Zé, a gente poderia dizer que eles estão declarando, no caso Brasil e Estados Unidos, né, as armas que têm, mas ainda não a utilizaram, né? A gente está num momento de espera o que vai ser a decisão ou a política dos Estados Unidos
para a gente perceber exatamente o que vai ser a reação do Brasil, não é isso? Na verdade, essa medida anunciada, como a Nara já falou, afeta diretamente o Brasil, ou seja, a taxação em 25% do aço e do alumínio importado pelos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o governo Lula já tem anunciado que se alguma medida for tomada contra o Brasil, haverá retaliação. E o Brasil tem como retaliar, até porque no comércio com os Estados Unidos, ele é deficitário, né? Então, os Estados Unidos têm a maior vantagem no intercâmbio com o Brasil. Então, as medidas que o Brasil pode tomar podem realmente ter algum impacto, por isso, talvez, o governo estadunidense esteja com cautela. E olha só para citar, a coluna da Mônica Bergamo no dia 10 de fevereiro deu conta de que uma possibilidade é o Brasil taxar justamente as plataformas digitais. Exatamente. Um ponto importante aí, né? Vamos então, a gente segue o debate daqui a pouco, porque a gente vai para outro intervalo. Encerramos aqui o terceiro bloco e voltamos já já. O Olhar Crítico já está de volta, seguindo com o tema da guerra comercial do governo Donald Trump. Bem, Nara, e aquela pergunta importante que a gente sempre traz aqui no nosso programa, como que a imprensa comercial brasileira cobriu e tem destacado o anúncio das medidas protecionistas do governo Trump? E eu queria que você comentasse também, além disso, né, como que tem sido, né, essa relação de protagonismo da imprensa comercial brasileira também nesse tipo de cobertura, pensando também, além desses fatos em si, mas numa questão mais histórica desse posicionamento da mídia brasileira em relação aos interesses dos Estados Unidos. Fiz duas perguntas, mas você trata delas aí da forma que você achar melhor. Eu vou tentar fazer aqui uma síntese, Ércio, que a gente fez, né, aquele levantamento, como sempre, na imprensa comercial, né, eu olhei os veículos Folha, Estadão, Globo e também algumas revistas, alguns veículos especializados em economia que geralmente têm aí umas matérias interessantes para a gente observar. E assim, tentando amarrar um pouquinho, né, isso tudo, Ércio, a gente observa algumas regularidades muito marcantes na cobertura, tanto dos anúncios, agora mais pontualmente, né, das medidas de taxação do Trump, quanto numa cobertura mais histórica, por exemplo, sobre, né, esse protagonismo da China, né, e essa aí disputa entre China e Estados Unidos. De maneira geral, em relação às medidas, as tarifas anunciadas, é uma cobertura bastante extensa. A imprensa tem todos os dias dado muitas manchetes sobre isso, quase em tempo real. E aí a gente vê também uma estratégia do Trump de pautar essa cobertura, porque ele faz os anúncios antes de oficializar na rede social, numa entrevista no avião presidencial. Então tem o tempo inteiro coisas pipocando e a imprensa atrás cobrindo, né? Mas é uma cobertura, e isso se aplica também a essa cobertura sobre, né, o protagonismo que a China vem construindo historicamente, é muito factual, porém muito pouco crítico e interpretativa na imprensa comercial. Então é uma cobertura de economia tipicamente liberal, é uma cobertura que apaga as relações políticas desse processo. Então trata das cifras, trata dos riscos para o empresariado brasileiro ou das vantagens possíveis para o empresariado brasileiro. A preocupação é sempre com o empresariado brasileiro, não tem uma preocupação ali com os interesses nacionais não, né? E é uma cobertura que não faz o debate de um tema que talvez seja o grande tema colocado em questão por essa situação que a gente vive de guerra comercial, que é a discussão da soberania nacional numa dimensão político-econômica. Então, a gente não pode falar de soberania nacional sem falar de soberania produtiva, soberania tecnológica, soberania científica, né? Eu acho que esse talvez seja o grande tema que deveria estar sendo debatido pela imprensa, de modo geral, e que acaba ficando um pouco de fora, né? Ele vai aparecer em alguns veículos da imprensa independente, alternativa, né? Mesmo nos veículos especializados em economia, e talvez, sobretudo neles, como o Valor Econômico, a revista Exame, essa dimensão política não aparece. Só para citar um exemplo que eu achei muito curioso,
A revista Exame publicou recentemente uma matéria, né, que é um perfil de um empresário, que é o CEO da Gerdau, né, que é uma empresa brasileira, mas que tem também, né, produção nos Estados Unidos, e o título é assim: todo incentivo à produção local de aço nos Estados Unidos nos favorece. Então, ele é um empresário brasileiro que produz nos Estados Unidos, mas que está falando da perspectiva das vantagens que ele vai ter enquanto empresário que atua nos Estados Unidos, não como um empresário brasileiro, né? E quem é esse nós que está aí no título? Nos favorece. Nós, né, esse nós aí é o empresariado e, sobretudo, o empresariado estadunidense e os próprios, né, o próprio país Estados Unidos aí. Então, a gente tem, né, uma perspectiva que é bastante problemática, né, de posicionar esses empresários como, né, as figuras mais importantes a ter voz nesse tema, não são figuras políticas, não são pesquisadores, né, quando muitos são analistas do mercado, operadores do mercado, economistas liberais, quando muito, né, e que é uma cobertura bastante assim, que reforça algo que a gente falou mais cedo, que é essa posição de subserviência em relação aos Estados Unidos, né? O Brasil como quintal da Casa Branca. É uma cobertura que, no fundo, está preocupada em, bom, como que a gente vai fazer para continuar sendo o quintal da Casa Branca, né? Zé, e você que tem anos de janela observando a mídia em relação aos interesses dos Estados Unidos, como que você analisa esse processo? Eu acredito o seguinte, que a análise que a Nara fez, ela é perfeita. Na verdade, a posição do jornalismo econômico da grande mídia é uma posição neoliberal. Portanto, as dimensões do conflito, das contradições e das tensões políticas não aparecem. Aparece como se fossem relações meramente econômicas, meramente de importação, exportação, de compra, de taxação, e não efetivamente as relações de poder que atravessam essas relações. Bom, e agora a gente vai ver uma reportagem produzida pelos alunos do 3º período de jornalismo sobre a guerra comercial dos Estados Unidos. Antes mesmo de completar o 1º mês de mandato, Donald Trump já está às pressas para cumprir suas promessas de campanha. No dia 1º de fevereiro, o atual presidente dos Estados Unidos anunciou que colocaria em vigor taxas de importação nos seus maiores aliados econômicos, México, Canadá e China. O que assustou o mundo foi um possível fim de uma era de ouro do livre comércio. O país que mais defendeu a globalização e o livre mercado nas últimas décadas, agora adota medidas protecionistas, chegando até mesmo a ignorar tratados assinados pelo próprio Donald Trump em seu 1º mandato. They owe us a lot of money, and I'm sure they're going to pay. Após o anúncio das taxações, Claudio Sheinbaum e Justin Trudeau, presidentes do México e Canadá, entraram em acordo com Donald Trump para suspender o início da medida por 30 dias. Em troca, ambos os países irão enviar tropas para fortalecer as fronteiras americanas na luta contra as drogas. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral. A China, por sua vez, anunciou que irá taxar bens importados dos Estados Unidos, como petróleo, carvão e máquinas agrícolas, além de registrar uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, OMC, contra as medidas impostas por Trump, alegando que as mesmas violam as regras da instituição e é totalmente injustificável. A resposta da China com as taxações entraram em vigor no dia 10 de fevereiro. Apesar de nenhuma medida ter sido tomada, Donald Trump já fez menções ao Brasil como um dos países que correm o risco de ser taxado. They need us much more than we need them. Segundo o presidente, o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que ao contrário. Em uma suposta guerra comercial, o Brasil poderá sentir efeitos com o aumento de juros, imprevisibilidade e diminuição do ritmo de comércio internacional, maior pressão inflacionária e a taxação direta de exportações brasileiras. Entretanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu taxar os Estados Unidos na mesma medida caso o presidente americano decida incluir o Brasil nessa lista. Nara,
o que podemos comentar sobre a reportagem dos nossos estudantes? Puxa, ótima matéria, gostei muito, né? Acho que ela traz até mais elementos contextuais do que a maioria das matérias da imprensa comercial sobre o tema, né? Fala ali da questão do imperialismo, da influência dos Estados Unidos sobre a América Latina. E é interessante só acrescentar que, na prática, as medidas dos Estados Unidos agora já devem atingir o Brasil, caso realmente se concretize a ameaça aí de taxar o aço e o alumínio. Então, a gente deve ter aí alguns impactos sobre o Brasil também. Zé? Eu queria ressaltar 2 aspectos nessa curta reportagem. Primeiro, o poder de síntese. E segundo, como em tão pouco tempo eles conseguem resgatar uma dimensão histórica desse processo, desse conflito entre Estados Unidos e China. Bom, então essa discussão vai continuar, é um debate importante, essa guerra comercial certamente terá outros capítulos e certamente nossos estudantes voltarão aqui com mais materiais e com mais contribuições nesse debate. Mas agora a gente vai para o nosso momento da Dica Cultural. Começo com a minha dica cultural de hoje, gente. Eu trouxe um livro do... a dica cultural que eu deixo é um livro chamado Quem Matou Meu Pai, do Edouard Louis. Edouard Louis é um jovem escritor, 32 anos, né? Um escritor francês. O livro dele foi êxito de vendas e críticas na França, onde o livro foi publicado em 2018. O autor, ele segue uma perspectiva comum na produção literária francesa, que é o gênero autossociobiografia, né? É uma tradição proposta aí, né, muito identificada com os escritos da Annie Ernaux e também com o Didier Ribon, que é um autor também que escreveu a biografia do Michel Foucault. São autores consagrados no gênero, né? O Edouard Louis, ele esteve recentemente na Flip, em Paraty, no ano passado, e a presença dele teve uma grande repercussão no meio literário brasileiro. Esse é um livro fininho, um livro curtinho, mas mostra como que ele vai relacionar a doença do pai dele com as políticas de saúde do governo conservador francês e atribuir a eles uma certa responsabilidade direta pelo destino e também pelo triste fim que o pai dele teve. Então, traz aí um relato importante que eu acho interessante ser lido. Zé, o que você trouxe para nós? Bom, dessa vez eu trouxe mais um livro relacionado ao período da ditadura empresarial militar. O livro é O Ato e o Fato, do Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni era um escritor com vários livros já publicados, né? O livro principal era O Ventre. Entretanto, a partir do primeiro dia depois do golpe de 1º de abril de 64, ele começa a publicar no Correio da Manhã uma série de crônicas bastante críticas com relação ao golpe de 64. O que levou depois o editor N. Silveira, da editora Civilização Brasileira, a juntar parte, a compilar parte dessas crônicas e publicar o livro O Ato e o Fato. O ato aí era o ato institucional, que nem tinha número, que foi o primeiro, né? Teve número depois. E o fato foi o fato do golpe. Então, essa crítica ácida que o Carlos Heitor Coni vai fazer, vai lhe render, inclusive, um processo movido pelo ministro, antigamente, o Exército tinha um ministério, era o Ministério da Guerra. Então, o Costa e Silva, que depois vai ser ditador, o processa por causa disso. Depois também ele vai ficar preso pela sua participação no Pasquim, mas isso aí já no início dos anos 70. Depois é publicado um outro livro do Carlos Heitor Coni, Posto 6, além de outros livros de ficção, Informação ao Crucificado, Matéria de Memória. Então é importante hoje, né, como nos dizem que o fascismo está sempre no cio, que a gente relembre o que aconteceu anteriormente para que isso não se repita. Nara, sua indicação? Bom, a dica que eu trouxe hoje é também de um livro, né? Todos estamos indicando livros hoje, que é o livro intitulado China, o Socialismo do Século XXI,
que é um livro do Elias Jabbour e do Alberto Gabrielli, publicado pela editora Boitempo em 2021. Né, o Elias Jabbour, que é um profundo conhecedor da China, um especialista em China, né, teve atuação no Banco dos BRICS, né, então uma obra importante para a gente entender um pouquinho mais esse fenômeno, né, de projeção, de protagonismo histórico da China. Ele faz um debate muito interessante sobre como a China passou, né, de um país pobre para a segunda economia do globo, a partir dos seus mecanismos de planejamento econômico, uma estrutura muito singular de propriedade privada, né, um investimento muito forte em áreas, né, de estratégicas, ciência, tecnologia. Então é um livro fundamental para a gente conhecer um pouquinho mais da China, que é um país tão desconhecido para nós aqui no Brasil, né, tão cercado por estereótipos, por representações racistas, né, por simplificações. E o debate no qual esse livro se insere, ele é um livro em duas partes, uma parte teórica, uma parte histórica. É um livro voltado para o público não acadêmico, então ele é um livro bastante, né, democrático nesse sentido, e ele se insere nesse debate, que é um debate fundamental, inclusive nas esquerdas, sobre se a China é ou não um país socialista, né, e ele defende que sim, que é um tipo singular de socialismo. Então, acho que é uma obra importante aí dentro desse tema, né, que a gente debateu hoje. Bom, nada mais providencial depois que a gente fez esse debate aqui hoje, interessante. Bom, e Zé, gostaria de agradecer aqui a sua presença e participação. Eu é que agradeço a coparticipação de vocês dois nesse e nos demais debates que nós já realizamos. Nara, você também, muito obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho e pela coparticipação aqui conosco. Eu que agradeço, Hércio, Zé, muito obrigada. Obrigada também ao nosso público, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. E assim terminamos o nosso programa. Lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.